Muito boa noite, General Rui. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo apoio que estão dando, em especial ao professor César Bargo, e em especial também o nosso querido coronel Elcio Secomandi, que sempre é um incentivador desse trabalho magnífico que vem se concretizando. Era um sonho meu ver uma cooperação entre Portugal, Brasil, Brasil, Portugal, do ponto de vista histórico, né? E isso vai se consolidando com as 28 tertúlias já consolidadas, já realizadas, e também com essa perspectiva muito bonita de comemorações de um bicentenário para o nosso país e para o mundo também, né? Então, eu vi aí nos comentários do chat, um comentário, não sei se eu encontro aqui agora, mas um dos nossos participantes apontou que 2022 é o ano da ressurreição cultural do Brasil, não é? E achei muito bom esse comentário, e isso me faz lembrar o gigante adormecido. Nós temos aqui no Brasil várias cordilheiras, algumas pelo menos, que parecem ser um gigante deitado, adormecido, não é? Existem muitas carrancas das montanhas que são um francês uma vez chamou isso de pedra figura, né? Parece ser uma semi-escultura. A natureza já esculpiu o que parecia uma cabeça, e alguma civilização pré-histórica, proto-histórica, fez um trabalho de arte. Mas o fato é que esse gigante adormecido vai ser ressurrecto. Eu tenho notado isso e eu fico até arrepiado quando eu falo, porque até recentemente, até há uns meses atrás, pouco se falava sobre bicentenário, né, da independência, os 200 anos vindo aí, desde 2016, 2017, que eu venho com essa ideia, acalentando uma festividade maior para o bicentenário. Mas, como tudo no Brasil é muito feito na última hora, no improviso, o brasileiro é famoso pela sua improvisação, capacidade de gestão, inclusive os grandes gestores de multinacionais do mundo, muitos deles são brasileiros, porque têm uma capacidade de impromptu trazerem soluções bastante criativas. E, obviamente, isso vem do gênio de Portugal também. Eu também digo que o jeitinho brasileiro, fala-se muito, vamos dar um jeitinho, aqui se dá um jeito, mas esse jeitinho já existia na política de sigilo, na inteligência portuguesa, dos nossos reis, dos nossos nobres, os homens que atuaram na história, e há uma política de sigilo, né? Uma política de manter o sigilo, manter uma estratégia e perseverar naquele intuito. Isso, mais a religiosidade santa que Portugal foi fundado, surgiu a partir de um sonho, como também o Brasil, o sonho de Euríquez e a visão do príncipe Afonso Henriques I, né? Dom Afonso Henriques. Mas, enfim, esse gigante adormecido começou a levantar-se, pelo menos no que tange às festividades do bicentenário. Eu quero esperar, quero crer que vai ser realmente uma boa festividade no bicentenário, não o sesquicentenário, porque nós, em Brasília, eu propus ao príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, da Casa Imperial do Brasil, uma viagem a Brasília que ele devia, porque ele tem amigos lá que estão no Ministério das Relações Exteriores, e eu disse, vamos a Brasília, Dom Bertrand, fazer um giro lá com alguns ministérios. Nós tivemos uma grande ajuda de monarquistas de Brasília, alguns que são militares, né, e que facilitaram muitas das reuniões. E a receptividade foi muito grande. Nós não tivemos um único momento, uma única autoridade que tivesse um pouco fria, indiferente, todos nos receberam muito bem, a nossa assessoria aqui trabalhou bastante para marcar as reuniões, e, para se ter uma ideia, um ministro começou a nossa conversa dizendo, olha, quando houve o plebiscito em 93, em que se trouxe à baila a questão de ter ou não ter república, ter ou não ter parlamentarismo, ou presidencialismo, ou ter, então, a monarquia, eu votei pela monarquia. O outro falou assim, a maior desgraça do Brasil foi o golpe republicano. E depois fala, eu tenho uma grande admiração por Dom Pedro II, porque algumas coisas que ele idealizou só estão sendo feitas agora
cento e tantos anos depois, né? Então, isso nos animou e estamos sentindo, assim, de muitos lados, muita gente vindo para uma ideia de festa, de comemoração, e isso não só no Brasil. A gente está vendo que a Unesco começou com um programa, o embaixador da Áustria está em Brasília querendo propor alguma coisa, e com certeza Portugal tem muito em andamento, né? E essa nossa apresentação de hoje tem essa finalidade da gente conhecer mais o que pode ser feito, o que está sendo feito e o que nós gostaríamos de fazer. Então, eu vou começar apresentando um pouco do primeiro projeto que deu start, para usar um termo, um neologismo aí, anglicismo, né? Que deu um start nessa ideia toda, nesse projeto todo, com a Casa Imperial do Brasil. Chama-se a Jornada dos Príncipes, não é? Aqui nós temos a Jornada dos Príncipes, como foi concebida, que seria uma maneira de lançar o bicentenário. Eu estava numa reunião na Casa Imperial com Dom Bertrand, uma reunião festiva, e toda segunda-feira eles fazem uma pizza imperial, uma pizza dos príncipes, né? Reunindo amigos, e me veio à mente a questão do 1822, estávamos em 2016, e um livro que eu havia lido, que chamava-se A Jornada da Independência, que tratava justamente do percurso do príncipe Dom Pedro, do Rio de Janeiro, a partir de 24 de agosto de 1822, vindo a São Paulo, né? Para abordar as coisas em boa ordem em São Paulo, porque havia muita rebelião depois da volta do Dom João VI a Portugal, né? Então, vamos lá. Na verdade, 14 de agosto, começa essa viagem do Rio de Janeiro até São Paulo, por Dom Pedro, ainda príncipe regente do Brasil. A dona Leopoldina, princesa Leopoldina de Habsburg, ficou no Rio de Janeiro como regente, e a ideia é, seguindo os passos do príncipe, visitar as cidades, na época eram vilas, ranchos, fazendas, onde ele passou e levaram a festividade com folclore em cada uma dessas localidades, que hoje são cidades até grandes. Algumas ainda estão preservadas, principalmente as da Serra da Bocaina, mais próximo do Rio de Janeiro, tem um casario, um patrimônio edificado bem preservado. E aqui a gente vê um mapinha por onde Dom Pedro foi a cavalo, nesse percurso, com as localidades todas marcadas. Algumas foram muito importantes na história, outras não tanto, né? Então, ele sai de Santa Cruz, onde havia uma criação também de cavalos da raça manga larga, havia uma capela, onde se rezou uma missa, enfim, tudo isso é detalhado. Nós estamos fazendo, no momento, com parte do Bicentenário, um documentário sobre essa viagem e tudo que levou ao momento do Grito do Ipiranga, como é assim conhecido, o momento em que Dom Pedro rompe os laços com Portugal, e ficou tudo em família, né? Isso é interessantíssimo, porque aqui não houve uma ruptura familiar, nem de reinos, nem de nada. Dom João VI, quando volta a Portugal, que deixa seu filho como regente, ele disse: meu filho, coloque tu a coroa em sua cabeça, se for necessário, antes que um aventureiro o faça, né? Então, é uma história muito bonita, é uma história que nos une a Portugal e Portugal ao Brasil. Então, aqui em Bananal, nós temos bastante preservação ainda, com a Mata Atlântica, é um local muito bonito. Então, a ideia é fazer uma visita a cada uma dessas cidades com uma festa tradicional, folclórica, com bandas de música, com concertos, com apresentações de artistas, trabalhos escolares. E nós passamos já, aqui atrás tivemos São João Marcos, é uma cidade que, inclusive, está coberta de água por um açude hoje, né? Aqui nós estamos em Areias, uma cidade que tem um folclore muito bonito e uma história, chama-se Areias porque dizem, né, a tradição diz que havia os tropeiros que faziam com tropas enormes de mulas o tráfego e o transporte de mercadorias
do litoral para Minas Gerais, para outras localidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, e tinha um que estava carregando caixas de goiabada, o doce da goiaba brasileira. E quando foram abrir para consumir, quando chegou ao seu destino, estava nessa cidade de Areias, que não era Areias, era Vila de São Miguel, né? Vila de São Miguel. Encontraram nas caixas, em vez de goiabada, areias. Houve um roubo de goiabada, comum ver isso com roubo com ouro, coisas do gênero, mas goiabada, e ficou na história. Dizem que foi assim que surgiu o nome da idade, né, da cidade. Silveiras é outra que está bem preservada, é a capital do tropeirismo brasileiro. Cachoeira Paulista, o antigo porto da Cachoeira, teve uma breve passagem do Príncipe. Lorena, muitos acontecimentos históricos importantes em Lorena. Começa a se formar uma guarda de honra do Príncipe, que vai acompanhá-lo até Santos e depois de volta a São Paulo para o Grito do Ipiranga, para a independência. E aqui a cidade emblemática de Guaratinguetá, não só é a localidade onde apareceu, onde encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Rio Paraíba, que gerou a grande devoção brasileira mariana, né, até os dias de hoje, e onde o príncipe consagra o futuro Brasil independente a Nossa Senhora, né, fazendo também algo que aconteceu com o príncipe Afonso Henriques, que era paralítico até os 5 anos de idade, não andava, e teve um milagre, foi miraculado por Nossa Senhora e passou a poder se movimentar, se tornou grande pai fundador, líder fundador de Portugal também. Então, é a terra de Frei Galvão ainda, nasceu, essa é a casa que tradicionalmente se diz que é a casa dele, né, de Frei Galvão. E hoje nós temos uma nova cidade chamada Aparecida, com um grande santuário nacional, que nós vemos aqui na foto, que recebe centenas de milhares, milhões de peregrinos anualmente, e aqui tem uma densidade folclórica muito grande nessa região toda do Vale do Paraíba. Existem cavalarias, por exemplo, Aparecida tem uma cavalaria de São Benedito, Guaratinguetá tem a cavalaria de Frei Galvão, a de São Benedito chega a ter 2.000 cavaleiros desfilando nas festas, né? Então, tudo isso ia ser realizado aí antes da pandemia, e já estava marcado, inclusive, uma jornada dos príncipes em Aparecida, com essa cavalaria, com muitas festas, mas aí veio a pandemia, o vírus e tal, e tudo ficou fechado. Então, nós ficamos em stand-by durante esse tempo todo, agora vamos voltar a campo. E a ideia, então, foi fazer um documentário sobre esse trajeto e sobre a história, em substituição à parte presencial. Mas, graças a Deus, parece que vamos conseguir fazer as duas coisas. Tenho absoluta certeza que vai acontecer. Enfim, aí tem outras localidades, Roseira, Pindamonhangaba, formou-se a Guarda de Honra, existe o mausoléu da Guarda de Honra, nessa igreja de São José. E outras cidades, nós vamos em Taubaté, nós vamos Paraibuna, teve um senhor que fez a Guarda de Honra, Paraibuna já tem a data da festa da jornada para 22 de agosto do ano que vem, com a Festa Nacional do Folclore, que ele já promove, vai ser integrado. Jacareí, tem uma passagem curiosa em Jacareí, o príncipe atravessou um rio a cavalo, não esperou a barca. Enfim, só para dar uma ideia desse projeto, que vai até Santos e volta a São Paulo, na capital paulista, para um encerramento dessa jornada presencial, né? Então, esta é uma ação que eu tive a grata visão de criar, de idealizar, não pretendia produzi-la, porque é um evento que é grande, é abrangente, mas não houve uma outra pessoa que tomasse as rédeas, então nós tivemos que subir, selar o cavalo, subir em cima e tocar a coisa para frente. E, graças a Deus, está indo bem, com a ajuda de muitas pessoas, né? Muitas entidades. Então, aqui algumas considerações para a realização do projeto.
convite a nobres de outros países, que já está começando a acontecer, né? Existem nobres da Europa, no Brasil também, e virão outros da Europa para esse propósito. Os sobrinhos de Dom Bertrand são herdeiros dinásticos também, Dom Rafael, de Orleans e Bragança, a Dona Maria Gabriela, que é também uma artista, uma musicista, uma cantora que tem ouvido absoluto, deve vir. Várias propostas iniciais, a reedição do livro do José Luiz Pazin, saudoso amigo e professor do Vale do Paraíba, de São Paulo, que escreveu esse livro magnífico e fez uma apresentação no Instituto Histórico e Geográfico, muito bonita, e ele, presencialmente, ele praticamente contou a história de Dom Pedro, ele olhava para o fundo do auditório e parecia que ele estava vendo a comitiva do príncipe passar, com uma riqueza de detalhes. Foi isso que me levou a pensar em fazer a visita novamente presencial. Então, essa é a jornada dos príncipes, e como está idealizada, está em andamento. Na terça-feira temos uma reunião com a prefeitura de uma das cidades, Pindamonhangaba, para já tentar acertar a data da ida presencial. Guaratinguetá será outra que já foi visitada também. Jacareí, são mais duas cidades que nós vamos marcar para a parte presencial. Então, agora, nós temos a segunda apresentação, que são ideias de uma forma mais geral do que pode ser feito num bicentenário, onde se comemora o surgimento de uma nação. Bom, algumas considerações. Nós tivemos o centenário da independência do Brasil, foi celebrado em 1922. O governo da época era um governo republicano. A República, rapidamente, ela partiu de um golpe, de uma minoria e um grupo obscuro que até hoje, na história, não se revelou exatamente o que aconteceu. Mas a princesa Isabel, em 88, ela assinou a lei conhecida como a Lei Áurea, que acabou definitivamente com a escravidão do Brasil, né? Que havia aqui um contingente de escravos, grande maioria negros, né? Houve escravos chineses também, mas isso não era o problema maior, que era a escravidão negra, né? Muitos africanos que já eram escravos, normalmente, dos seus países, porque a África ainda vivia num sistema tribal de guerras e os perdedores da guerra eram aprisionados e serviam como escravos, eram vendidos como escravos, enfim, não é a nossa consideração aqui. Mas, após várias leis sucessivas, porque havia muita oposição de fazendeiros e mesmo pessoas da política no Brasil, e um governo muito liberal, o governo de Dom Pedro II, né? O imperador tinha uma visão bem não tinha censura, permitia que a imprensa falasse o que quisesse, praticamente, né? E após várias leis do sexagenário, do ventre livre, coisas assim, chegamos a um ponto em que a princesa Isabel aboliu a escravatura e o barão de Cotegipe, ministro da oposição, disse a ela: muito bem, princesa, vós abolistes a escravatura e perdestes o reino. E ela lhe respondeu: bom, 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar o meu povo. Então, tinha uma postura firme de libertação, muito católica, muito cristã, né? Mas, em seguida, realmente aconteceu isso. Houve um golpe na calada da noite. O imperador Dom Pedro, que já estava doente, idoso, ele e a sua filha, a princesa Isabel, o marido, o conde de, né? E familiares foram sequestrados, colocados numa carruagem a partir, acho que, do Palácio de São Cristóvão, que virou depois o Museu Nacional, e sofreu um incêndio terrível, né? Fazem 2 anos, e os cavalos foram desferrados, foi na calada da noite, foram para o porto, colocaram num barco pequeno, esse barco pequeno seguiu para Angra dos Reis, de lá havia uma nau maior, que singrou para
para Portugal, não havia rádio, soltaram um pombo-correio de Fernando de Noronha, mas o pássaro não viveu, e o conde D disse, vamos reagir, majestade, e ele achou melhor não queria derramamento de sangue. Bom, enfim, aconteceu uma revolução de um grupo pequeno, o próprio Marechal Deodoro, ao sair do momento em que assinou o decreto, achando que ele estava trocando o ministro, mas ele estava trocando o regime, ele saiu dando vivas ao imperador, para se ter uma ideia, né? E prometeram que haveria um plebiscito. O primeiro ato do governo republicano foi um ato que propunha ao povo brasileiro um plebiscito, um referendo para confirmar a república ou retornar à monarquia. Bom, isso não é consideração nossa, é uma história, outra história para ser contada outra vez, né? Enfim, em 1922 foi o centenário da independência e o governo de Epitácio Pessoa, para aumentar a popularidade e tal, sentindo, não havia as forças que ele queria ter reunido, fez uma grande festa no centenário, né? Teve uma grande feira de amostras. Eu lembro que a minha mãe, dona Lígia, que tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos, ganhou algumas coisas dessa feira internacional brasileira, né? Então, foi uma festa muito bonita. Depois, nós tivemos o Sesc Centenário, em 1972, né? Que trouxe um bom envolvimento do governo, era um governo militar, já depois da chamada Revolução de 64, né? Por causa de uma ameaça comunista chinesa e russa naquela época, Cuba, e foi uma festa bonita do ponto de vista militar, né? Principalmente com muitas paradas, e houve traslado. Eu acho que eu tenho devo ter um vídeo aqui, rapidinho, que a gente pode ver, poderia ver o que aconteceu naquela época. Mas, na época, houve uma grande colaboração com Portugal, e os restos mortais do imperador Dom Pedro, ele foi sepultado em Queluz, né? Lá onde ele nasceu também, ele foi sepultado em Queluz, e esses restos mortais foram trasladados para o Brasil por um navio português, e chegando aqui, ele passou por várias cidades, vários 4 quadrantes do Brasil, uma coisa interessante que chamou a atenção de todo o povo brasileiro. E os desfiles militares foram os mais bonitos e memoráveis que eu tenho conhecimento, né? Então, aqui nessa abertura eu falo da questão do resgate da cultura, do resgate das nossas tradições, das nossas raízes mais profundas e mais nobres de espírito, né? Aqui a gente tem algumas ideias que foram cogitadas para o bicentenário. Nós já fizemos uma carreata no ano passado, que foi com carros antigos, foi muito interessante. Então, a ideia é fazer uma carreata, ter uma exposição desses automóveis antigos também, uma exposição grande. Temos um automóvel austríaco também, de 1924, que é o único no mundo, e ele foi preparado em homenagem à Imperatriz Leopoldina para participar. A realização de documentários sobre a independência. Nós estamos fazendo um e haverá, com certeza, outros, né? Celebrações solenes nas catedrais de São Paulo, do Rio, de Brasília, concertos sinfônicos, isso nós já estamos vendo acontecer, existe já um engajamento da Funarte, com a Orquestra Sinfônica de Brasília, nós já delineamos também uma apresentação. Aqui nós temos a Jornada dos Príncipes, né? Tem alguns projetos que o próprio general Bergo está encabeçando no Instituto de Geografia e História Militar Brasileiro, né? Nós temos aí o Bicentenário de Santo Antônio de Santana Galvão, que coincide, né? Teremos parcerias culturais com empreendimentos, com empreendedores, né? A instituição do Dia do Brasil, que é uma data que alguns países celebram internacionalmente, o Brasil ainda não tem isso. A publicação de livros iconográficos e de divulgação sobre a independência do Brasil. A publicação de um livro
sobre Dom Pedro e a música da independência. Dom Pedro era um compositor, um musicista de escola, como também Dom João VI, Dom João IV, né? E Dona Leopoldina também estudou música, ela fez questão de aprender, intensificar os seus estudos de música antes de vir ao Brasil. Vai ser feito um livro com a professora Rosana Lanzelotti, da Música Brasilis. O livro já está quase pronto, eu vou fazer uma apresentação. Os jovens monarquistas querem promover bailes de gala no Brasil e na Europa, com a família imperial, os jovens príncipes e convidados. A realização de um congresso internacional de história da independência, da monarquia, e outras parcerias com países amigos, tem Portugal, sobretudo, Áustria, França, Inglaterra, Espanha, enfim, Estados Unidos, os países vizinhos. Então, essas são algumas das considerações que a gente pode reunir aqui, e nós estamos aí abertos a trocar sugestões, ideias, e eu acho que a gente pode começar o bate-papo, o professor César, o general Rui, como quiserem, né? Muito obrigado, Malcolm. Excelente apresentação. Muito obrigado pela novidades que já nos vai trazendo sobre estas comemorações do bicentenário. E eu também já agora lanço aqui assim algo, que é, na última reunião da Comissão Portuguesa de História Militar, da Comissão Científica da Comissão, já foi discutido o tema de estudo para o próximo ano, e que vai ser o tema do colóquio de História Militar. Não está perfeitamente definido como o título, mas vai ser essencialmente a independência do Brasil e a componente militar. Portanto, isso irá acontecer muito provavelmente em novembro. Assim que eu tiver novidades, partilharei com o general Bergo, e partilharei também através do Elcio Comando e do professor César toda essa informação, porque será garantidamente uma jornada interessante de história militar. Já temos aqui assim alguns inscritos para falar. Peço também a todos que queiram fazer alguma intervenção que se vão inscrevendo ou que levantem as mãos, e vamos, sim senhora, vou aqui registando, já tenho aqui assim alguns. Muito bem, então vamos começar. O primeiro a inscrever-se, suponho eu que é uma novidade, acho que nunca tinha participado nestas tertúlias. Passo a palavra então a Roberto Calili. Roberto, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, grande prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou do grupo de Alta Cultura no Facebook. Há alguns anos atrás, eu percebi que o Brasil... Vocês estão conseguindo me escutar? Perfeito. Bom, a gente teve um problema, a gente acabou de falar sobre a música. Na música a gente teve um problema muito sério. Quando terminou o Império, vieram os imigrantes. Os imigrantes traziam outras músicas de suas terras, tocavam muito bem também, e não tinham nenhum interesse na música nacional. Então, quando a gente fala, na verdade, nos compositores do Império, a gente está falando em pessoas que praticamente ninguém conhece no Brasil, né? A gente está falando em Henrique Oswald, em Glauco Velasquez, em Alexandre Levi, em Basílio Tiberê da Cunha, que era o pianista da Princesa Isabel, em Alberto Nepomuceno, em Carlos Gomes e em Francisco Braga. Esses trabalhos são maravilhosos, as partituras estão perdidas pelas bibliotecas, pelos sebos. O brasileiro tem total desconhecimento, ele sofreu uma ruptura na transmissão de sua cultura, de forma que ele... a gente, muitas vezes, quando volta numa música clássica brasileira, porque os alemães que vieram para cá trouxeram Bach, Mozart, Beethoven, a música deles. Os italianos que vieram para o Brasil trouxeram Vivaldi, Tartini, Corelli, trouxeram os italianos. E eles não tinham interesse em replicar a nossa cultura. Então, nós perdemos completamente a linha de transmissão, o conhecimento, e muitas dessas partituras estão perdidas pelos sebos. Sim. A minha proposta é que esses concertos sejam feitos com esses autores. Sim. Uhum.
Muito bom. Eu posso responder? Na verdade, complementar só, né? Você tem toda a razão, Alberto. A música brasileira, aliás, muita coisa da cultura brasileira foi sempre colocada em segundo plano, privilegiando-se até por nós mesmos brasileiros, o povo, né? E sabe-se lá quem mais, privilegiando o estrangeiro. O estrangeiro é sempre melhor, importado é mais, vale mais, etc. Mas hoje eu também, eu penso muito como você, mas hoje nós temos, eu tomei contato com a Música Brasilis, é uma fundação no Rio de Janeiro, capitaneada pela pianista Rosana Lanzelotti, que, se você entrar no site, você vai encontrar já muita música brasileira desse período, né? Disponível, partituras, gravações, e eles estão continuamente pesquisando e obtendo mais. Eu vou fazer um livro, inclusive, quer dizer, eu vou apresentar, fazer uma apresentação do livro da professora Rosana sobre a música de Dom Pedro I, não é? E, com certeza, muito mais disso vai ser suscitado. Aquilo que eu falei no comecinho, da ressurreição cultural, né? Do gigante adormecido. Você que propôs isso, não foi? Que é o gigante adormecido, que existe aí um gigante cultural que está dormente, o folclore brasileiro, né? Literatura, muitos aspectos, e a música. Eu acho que é muito bem colocada essa sua visão e essa necessidade que nós temos desse resgate, né? Dos autores. E muitos autores, muitos compositores, também portugueses, que aqui vieram e foram professores, né? Como Marcos Portugal, né? Da Áustria veio o Sigismund Newcomb, né? Que foi professor da Princesa Isabel e também de Dom Pedro, né? E nós temos ali também uma coisa interessantíssima, não tenho o número exato agora, mas em Minas Gerais houve algo como 5.000 musicistas na época do ciclo do ouro e do diamante, século XVIII, século XIX, né? Que eram, em sua grande maioria, ou negros ou pardos, enfim, era gente do povo, né? Dom João VI e Dom Pedro, quando chegaram à fazenda Santa Cruz, de onde partiram, que havia ali perto as estrebarias reais, quando eles saem nessa jornada, quando Dom Pedro sai nessa jornada, ele sai de lá, mas logo que Dom Pedro e Dom João VI chegou ao Brasil, que foi lá, e tinha, na capela, tinha já músicos da fazenda mesmo, que eram negros, né? E se apresentavam muito bem, homens e mulheres, tanto é que Dom João VI institui um método para continuar aulas, para dar continuidade no que o antigo proprietário da fazenda tinha feito, né? E ele mesmo disse que iria preparar umas pequenas obras musicais para apresentação por esse contingente. Então, o número de musicistas e compositores brasileiros é equivalente à produção de uma Áustria, de uma Alemanha, no mesmo período. Mas não se valorizou, inclusive muitas partituras foram perdidas, outras foram encontradas embrulhando, fazendo fogos de artifício das igrejas, pegavam os papéis e embrulhavam para fazer um rojão, um foguete, não é? Ou até para embrulhar carne, para embrulhar algum mantimento. E só no século XX é que alguns pesquisadores garimparam e conseguiram achar algumas coisas. E a reconstituição das obras é um trabalho interessantíssimo, porque eles encontravam a parte de saxofone ou de flauta numa banda que tocava em bailes no alto de uma serrania lá de Minas ou do Rio de Janeiro, e a harmonia do órgão estava com outro conjunto em algum lugar. E aí o musicólogo foi entrelaçando essas diferentes partes da instrumentação e recompõe uma obra. Então, isso é um universo fantástico, pena que muito foi perdido, nós não tivemos organizadores, como os editores alemães e austríacos que organizaram as obras de Beethoven, de Mozart, principalmente. Mozart, a viúva de Mozart, casou com um editor musical, e esse homem é que conseguiu, classificou, codificou toda a grande obra de Mozart. Aqui no Brasil a gente não teve esse trabalho, né? Só no resgate posterior.
Então, acho que é isso. Eu devolvo, então, para o professor César. Não sei se o Roberto quer ainda comentar. Mais um pouquinho. Sim, Roberto, faz favor. No dia 1º, no Festival de Paraguaçu Paulista, a gente vai estar exatamente falando sobre isso e buscando formar um grupo de músicos brasileiros com esse intuito, porque eu tenho percebido, eu sou maestro também, compositor, eu tenho percebido que, por exemplo, para eu aprender alguma coisa sobre Glauco Velasquez, sobre outros desses grandes compositores, eu fui obrigado a encontrar um maestro japonês na Alemanha. Não haviam gravações no Brasil, não haviam recursos, não havia ninguém que realmente se interessasse por isso. E esse raciocínio, ele é uma coisa que começa na semana de 22, porque assim, parece que a gente, 100 anos, né? A gente fez uma comemoração contra o Brasil, que foi essa semana de 22, onde a gente destruiu não apenas a nossa música, mas também o brasileiro. Eu estou aqui, a lista dos melhores contistas brasileiros: Vicente de Carvalho, quem conhece? Ah, não, contista é Machado de Assis. Bela droga, Machado de Assis. Afonso Arinos, Afonso Schmidt, Afonso da Silva Guimarães, Gastão Cruz, Leonardo Arroio, Aníbal Machado, Ginade Silveira Queiroz, e o brasileiro não conhece. Aí você vai procurar num site quem são os melhores poetas brasileiros. A coisa começa com Cazuza. Gente, é feio. O Brasil teve Olavo Bilac, teve Cruz e Souza, teve Castro Alves. Além disso, na literatura portuguesa, a gente tem que se estender e, naturalmente, a gente tem que pelo menos, somar um Camões, fazer com que o brasileiro leia Camões de novo, porque o brasileiro desconhece até Camões, né? Então, isso aconteceu com os gênios brasileiros. Se você procurar uma lista na internet, quem é o maior gênio brasileiro, o que você acha que você encontra? Chimbinha. Você acredita? Não é Santos Dumont, não é Padre Landel, não é Bartolomeu Guzmão, Padre Voador, Chimbinha. Então, foi rompida a tradição cultural. Isso acontece na pintura, onde eles vão tentar mostrar para a gente a Tarsila do Pé Torto como sendo a grande pintora brasileira, né? Porque ela, quer dizer, desconhecem Oscar Pereira da Silva, desconhecem Gentil Garcês, desconhecem João Batista da Costa, desconhecem Van Hemelen, Giovanni Castanheto, Oscar Boeira. Eles não têm nenhum respeito pela nossa cultura. Então, se há 100 anos atrás fizemos uma semana de 22 para acabar com a arte brasileira, vamos fazer uma agora, no ano que vem, e vamos ressuscitar ela, vamos fazer o brasileiro voltar a conhecer a sua arte, a sua cultura e as coisas boas que ele tem a oferecer para o mundo, principalmente com esse legado, que isso tudo é um legado de Dom Pedro II, gente. Existiram outras pessoas, existiu influência portuguesa, existiu tudo, mas Pedro II ele é a chave de todo esse processo. Muito obrigado. Gostei que você lembrou de Vicente de Carvalho, pessoa próxima, conhecia a esposa dele, imagina, e as filhas e a neta. E Leonardo Arroio escreveu um livro, As Igrejas de São Paulo, muito bom. Landel de Moura, muito bem colocado. Parabéns, Roberto. Muito obrigado, Roberto. E agora passamos, então, vamos avançar, e passava então a palavra ao Coronel Ferreira. É maravilhoso, né, essa injeção aí que o Roberto Calil nos coloca, né, essa chacoalhada, né? A gente precisa de vez em quando ser chacoalhado. O Malcolm já tinha falado isso de uma outra maneira e o Roberto foi bem incisivo, bem para que a gente realmente acorde, né? Acorde. Bom, mas eu queria fazer uma intervenção que eu acho que eu considero importante, é o seguinte: existe uma comissão interministerial já criada pelo governo federal para as comemorações. Essa comissão ela já está vamos chamar assim, em trabalhos, né, desde outubro de 2020, e ela prevê as comemorações que elas se desenvolvam até 2023. Quer dizer, nós teremos 2022, o ano todo, e 2023. Porque realmente, todos aqui são historiadores, sabem que a independência só se consolidou, né, depois, né, em 2023, depois que foram sufocados alguns pontos ainda que não aceitavam a independência.
Mas a minha colaboração é o seguinte, o general Bergo deve estar inscrito, se não está, eu faço às vezes dele, pelo menos faço do início, né? Ele já tem o IGHMB, o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, já tem uma programação pronta, eu acho que o Malcolm conhece essa programação, o general já deve ter mandado para ele esse planejamento. Nós, no Exército Brasileiro, fomos encarregados, quando eu falo nós, é a minha diretoria, a diretoria da qual eu faço parte, e que o general Ramírez é o comandante, é o diretor. Ele é o gerente para o Exército Brasileiro como um todo, a nível nacional, para conduzir essas comemorações. Então, eu estou colocando isso tudo para que a gente, de uma certa maneira, se fale, né, converse. O GHMB ele é parceiro do Exército, o Exército tem a sua programação, claro que vai absorver essa programação do Instituto, vai participar, né, dela, vai colaborar. Por exemplo, todas as OMs, nas suas guarnições, já receberão uma programação. Então, nada impede que o Pindamonhangaba, o Batalhão de Engenharia, com a sua banda, não participe das comemorações que o Malcolm está prevendo, né? Que não participe também das programações do Instituto do General Bergo, do GHMB, está prevendo para Pindamonhangaba. Eu estou colocando aqui, a gente precisa conversar, né? Malcolm, o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, de modo que a gente, se possível, se apoie mutuamente. Para que fazermos esforços, né, sobrepostos, né? Então, nós temos um tempo relativo, né? O tempo não é muito favorável, né? Mas eu acho que esse mês de dezembro, aí, janeiro, esse início de ano, dá para a gente, pelo menos a parte inicial, dá para a gente harmonizar. E eu sugiro que o Roberto Calil escolha desse universo que ele levantou, que eu achei fantástico, uma linha. Vamos atacar a música. Não dá para atacar tudo, Roberto. Não há condição de atacar tudo, entendeu? Mas pelo menos essa parte que você levantou, que é uma parte que o Malcolm conhece muito bem, entendeu? E eu acho que é onde há uma deficiência, pelo menos na programação do Exército e na programação do GHMB, a parte musical não foi contemplada, ou não está sendo contemplada, entendeu? Com esse ineditismo que o Roberto colocou aí, essas peças raras, né? Essa coisa nova, quer dizer, nova, conhecida, né? Reconhecida. Então, eu acho que é uma boa hora que a gente poder se juntar e não é assumir a programação do Malcolm, não é assumir a programação do GHMB, é apenas a gente juntar esforços, né, para somar esforços para que a gente tenha sucesso aí. Eu me coloco aqui como ponte, né, junto ao general Ramírez, para levar e coordenar, né, junto com a diretoria, aquilo que o Exército possa colaborar, participando aí das diversas iniciativas. Muito obrigado, general Rui Bora. Ótimo. Muito obrigado, Ferreira. Não sei se o Malcolm quer dizer alguma coisa. Não, eu concordo plenamente. Para isso, nós estamos fazendo essa tertúlia, né, essa reunião, para saber do que está sendo feito, do que se poderia fazer e integrar, sempre harmonizar, não se reinventar a roda ou ter colidência, né, de ações. Eu acho muito bom. Como eu disse no começo, a receptividade foi muito grande em Brasília nos contatos que nós fizemos com o general Walter Braga Neto, ministro da Defesa, que também consignou total apoio do Exército, das Forças Armadas, vão se engajar, vão participar, Força Aérea, Marinha, o Exército está à disposição, a Cavalaria, Dragões da Independência para desfiles. Então,
é realmente coordenar as coisas agora. Não é fácil, hein, que o país é tão grande que a gente não sabe o que acontece aqui, o que está acontecendo em Brasília agora. Toda hora nós temos surpresas aí. De preferência, temos tido surpresas boas, mas é importante, né, a comunicação. Então, perfeitamente, vamos em frente, né? Vamos fazer isso. Então, Muito obrigado, Malcolm. Passava a palavra então agora ao José Geraldo Gomes, que se inscreveu para falar. José Geraldo, muito boa noite. Boa noite a todos. Eu sou de Santos. Pronto, João Alberto. Eu gostaria de me informar ao companheiro Malcolm que no município de Santos tem uma comissão municipal que está operando no intuito de desenvolver uma série de atividades referentes à comemoração do bicentenário da independência. E, desde já, eu faço parte dessa comissão, junto com outros companheiros, na condição de presidente do Conselho de Administração do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, nessa nova gestão. O presidente da executiva é o companheiro e amigo Sérgio Williams, e nós queremos também nos engajar nessa proposta da jornada da independência, tá? E dentro disso eu fiquei muito motivado com a possibilidade de nós fazermos aqui no Brasil um congresso internacional de história com a presença de pesquisadores e professores de Portugal, da Áustria, da Inglaterra e de França, e desde já nós nos colocamos à disposição para trabalhar nisto. Dentro dessa linha, nós, do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, e mais o Rotary Club de Santos, do qual também nós pertencemos, nós começamos a discutir e fazer alguma coisa em Portugal, especialmente no Dia de Portugal, 10 de junho do ano que vem, já começamos a dar partida, falarmos alguma coisa, falarmos algo com a presença de pesquisadores, de historiadores de Coimbra, para falarem sobre a independência do Brasil, e, em especial, o conhecimento mais amplo das ações desenvolvidas do luso brasileiro José Bonifácio de Andrade e Silva em terras portuguesas. Isso aí eu entendo e me coloco à disposição para a gente desenvolver, porque nós pretendemos organizar uma pequena excursão a Portugal e verificarmos lá, ter uma solenidade em Almeida, em Busaca, que sugestões, inclusive, do coronel se comande para conosco, e nós estamos querendo fazer um roteiro lá de presença nossa em torno de 12 a 13 dias em Portugal nessa data, porque no dia 13 de junho também é o aniversário de José Bonifácio. Então, nós queremos comemorar o Dia de Portugal, no dia 10 de junho, e dia 13 comemorarmos o nascimento, mais uma vez, o nascimento de José Bonifácio, que é uma data que nós sempre aqui em Santos reverenciamos todo 13 de junho. Então, dentro dessa linha da criação desse Congresso Internacional, eu acho que veio em boa hora, porque nós, santistas, principalmente, quero crer também brasileiros, nós temos muita dificuldade de conhecer a nossa história, não é? Os nossos dados significativos. E uma das coisas, por exemplo, que eu ressaltou nisso, que eu estive em Ouro Preto, conhecendo as minas, uma das minas de ouro de lá, a mina do GG, e eu fiquei muito emocionado quando vi a tecnologia aplicada naquele local para a mineração do ouro e a construção das minas. E, apesar da minha formação técnica em engenharia, também em direito ambiental, eu não sabia da existência disto.
não é? Então, é um fato que nós gostaríamos de ressaltar. Eu estou comentando isso com o ilustre expositor, porque nós devemos também ressaltar essa parte da tecnologia existente naquela época, principalmente no início do século XVIII, não é? E é isso que eu queria falar, mas desde já nós nos colocamos à disposição para que a gente possa, o Instituto Histórico e Geográfico de Santos, bem como o Rotary Clube de Santos, trabalhar na linha de auxiliar e complementar os trabalhos desenvolvidos pelo expositor. Muito obrigado. Muito obrigado, José Geraldo. Eu já falei também com o Elcio Sacomandi e podemos também falar aí com o Rotary Clube de Santos para dar algumas sugestões aqui assim no vosso roteiro em junho. Muito bem, eu vou passar agora a palavra ao nosso amigo Carrelhas. Vou pedir a toda a gente que seja mais sintético, porque há muitos inscritos e estamos a 20 minutos, de qualquer maneira, mas gostava que fossem bem sintéticos com as vossas intervenções. António Carrelhas, muito boa noite. Estão-me a ouvir agora? Perfeitamente. Ok. Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, as minhas saudações ao ilustre expositor Malcolm Forrest, com tudo aquilo que ele anunciou e que acho de enorme valia, e também aos outros participantes, mas muito especialmente ao Roberto Khalil, porque acho que tem toda a razão em ir buscar aquelas coisas que o Brasil desconhece e que fazem parte da nossa história. E, dentro disso, como sabem alguns, o general Rui Moura, eu estou com 45 anos de Brasil, mas agora vivo em Portugal e cada vez mais por aqui, mas continuo muito ligado às câmaras portuguesas de comércio no Brasil. E a certa altura surgiu em mim um desejo e um sonho de ir buscar determinadas coisas que a história tinha esquecido. E uma delas foi, através justamente de um projeto da Federação das Câmaras, Heróis Portugueses no Brasil. E o primeiro que nos veio à cabeça através de umas viagens que eu tinha feito foi Pedro Teixeira na Amazónia. Era desconhecido e é desconhecido pela maioria dos brasileiros, na parte norte e das Forças Armadas, obviamente é conhecido, e eu realizei uma expedição da descida do Amazonas, 3.500 quilómetros de descida do rio desde a Colômbia até Belém do Pará, integrando nessa altura os 400 anos, a celebração dos 400 anos da cidade de Belém. E logo a seguir a essa expedição, do qual há livros, etc., e narrativas, outra Câmara Portuguesa de Comércio foi a do Ceará, que imaginou também uma outra expedição, fazendo ressuscitar um outro nome para a história, que era Martim Soares Moreno, primeiro capitão-mor do Ceará. A que é que isto vem ao caso neste momento? É que, uma vez realizadas já essas duas expedições, e atenção porque elas tiveram sempre uma grande conotação didática, porque através dessa expedição nós parávamos sempre, todos os dias, em escolas, para divulgar às crianças, através de livrinhos e de palestras, quem era o herói que estávamos a querer homenagear. Entretanto, surge a Câmara de Minas Gerais. E a Câmara de Minas Gerais vem com um projeto que se adapta justamente a este momento. O que eles estão a estudar e estão a tentar montar é uma expedição semelhante do Caminho da Liberdade, em que começaria nas cidades da Inconfidência Mineira, Ouro Preto, enfim, Mariana, todas as cidades históricas, onde já havia um laivo de independência,
e isso passaria depois justamente por Petrópolis e pelo caminho que Dom Pedro teria feito para São Paulo, aquele que foi mencionado pelo Malcolm justamente nas cidades do Vale da Paraíba. Portanto, é anunciar a este grupo que nós, através das câmaras portuguesas de comércio, e especialmente a Câmara de Minas Gerais, está a montar uma expedição com este intuito, sempre dentro do campo didático e de parar nas escolas e anunciar quem é o herói português no Brasil, e que neste caso, quem seria o grande herói português no Brasil, senão o próprio Dom Pedro? Não há dúvida que aqui aparece, portanto, essa figura de um português, príncipe de Portugal, que é quem declara a independência do Brasil, e que nós gostaríamos, dentro deste projeto, homenagear também. Portanto, acho que, tal como o Coronel Ferreira referiu, é importante conversarmos para sabermos o que é que cada um está a fazer, o que é que se pode ajudar, para sermos todos integrados dentro do mesmo projeto, deste projeto grandioso do segundo centenário, do bicentenário da independência do Brasil. E devo dizer que eu estou neste momento a residir em Lisboa, e enfim as mensagens e as informações que tenho é que o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pretende estar presente nas comemorações do bicentenário, fazendo, vamos dizer, cópia do que aconteceu no primeiro centenário da independência, em que o Presidente António José de Almeida foi pessoalmente ao Brasil para as comemorações do Brasil. E esse será o contributo que eu gostaria de fazer, e mais de pedir também a vossa ajuda para uma montagem global deste nosso projeto. De maneira que muito obrigado a todos, é esta a minha mensagem. Muito obrigado, António Carrelha, excelente. Malcolm, não sei se quer dizer alguma coisa. Sim, rapidamente, claro. Rui. Bom, agradecendo, as intervenções são muito ricas e com diferentes componentes, né? Sem dúvida, a presença do presidente de Portugal seria muito importante, muito bom, pela união, pelos laços que nos unem, sempre uniram e sempre unirão as almas portuguesas e almas brasileiras, né? A alma de cada país. Muito bem. Eu queria só dizer algumas coisas. Com o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nós temos uma Assembleia Geral segunda-feira, dos diretores e conselheiros, e nós estamos iniciando uma série de contatos com institutos históricos do Estado de São Paulo. Existem 11 já elencados. Eu convido todos a participarem conosco de um esforço conjunto, já que pode ser já a sementinha desse congresso internacional. Outras instituições de outros locais do Brasil, do exterior, de Portugal, todos muito bem-vindos a unir os esforços ao redor desse momento que nos favorece, a nós que nos interessamos pela história militar e tudo mais, não é? Então, isso vai acontecer segunda-feira, uma abordagem de união dos vários institutos que existem de história, geografia e cultura no Brasil. São inúmeros e eles estão dispersos, não havia, mas haverá a partir de agora uma rede nacional, uma forma da gente se coligar mais. E também uma oferta que recebemos, a toda hora estão surgindo ideias e propostas do professor José Teodoro Menck, que é consultor parlamentar da nossa Câmara dos Deputados em Brasília, que publicou uma série de exposições sobre a história, ano a ano, desde 2017, dos vários momentos, Revolução do Porto, Constituinte, vida da princesa Leopoldina ao Brasil, e existe uma iconografia toda feita, um histórico feito, houve uma exposição dessa iconografia e está disponível a qualquer entidade cultural, histórica, cultural, educativa que queira receber esse material.
de forma praticamente gratuita, tem um pequeno custo aí da produção, a cópia e tal, para a divulgação desses momentos, chama-se Nos Passos da Independência, que então, desde 1817, 2017, 200 anos, né, desse primeiro momento até 2022, e vai continuar depois em 2023, 2024, 2025 e 2026. Então, existe aí um material histórico muito bom que pode ser aproveitado. Queria só divulgar isso a todos que quiserem, e também que a organização do Miss Brasil vai fazer um concurso de Miss importante no ano que vem, e estamos tentando ver se o Miss Universo vem para o Brasil para festejar o bicentenário, porque nem tudo é só história. Nós temos empreendimentos, nós temos beleza, nós temos debate, nós temos arte, muita coisa a comemorar culturalmente no Brasil, com Portugal e com as nações amigas que participaram de todo esse desenvolvimento. Pronto. Muito obrigado, isto é sempre muito interessante. Passo a palavra agora, então, ao General Leite. General Leite. Obrigado, General Rui Moura. Muito boa noite. Boa noite. Eu aproveito para saudar antigos colegas que estou vendo na tela, General Márcio, General Stófio, Coronel Ferreira, Coronel Secomande, de longa data. E os novos amigos que essa tertúlia me tem permitido constituir, né, no Brasil e em Portugal. Saúdo ao professor Malcolm Fortes pela excelente apresentação. Eu gostaria, professor Malcolm, o senhor quando falou de Aparecida, só uma curiosidade, eu recebo uma revista do Santuário de Aparecida, né, mensalmente, e uma historinha que eu li, presumo ser verdadeira, porque está nessa revista do próprio Santuário, o relacionamento que a princesa Isabel tinha com Nossa Senhora Aparecida, né? Talvez não seja conhecimento de muitos brasileiros que a imagem de Nossa Senhora Aparecida não tinha aquele manto azul nem a coroa. Quem mandou fazer o primeiro manto de Nossa Senhora foi a princesa Isabel. Quem mandou fazer aquela coroa também. A coroazinha de Nossa Senhora seria a coroa, o projeto da coroa seria o mesmo da coroa que a princesa Isabel usaria caso tivesse chegado ao trono. Então, ela mandou fazer em tamanho miniatura para a imagem de Nossa Senhora. Então, era só quando o senhor falou de Aparecida, quer dizer, em outro momento, essa entrega de coroa e manto já foi mais, aí pelos anos, se não me falha a memória, 1886, 87, por aí. Mas é uma coisa bastante pitoresca, né? Até porque Nossa Senhora é considerada a padroeira do Brasil. Era só essa curiosidade, professor Mauro, para acrescentar, né, nessa sua excelente, brilhante apresentação. Muito obrigado, General Rui Moura. Muito obrigado, General Leite. Malcolm, não sei se quer dizer algo. Sim, agradeço muito o comentário do querido General Amauri. Realmente, a princesa Isabel tinha uma grande devoção à Nossa Senhora, como todos os príncipes e portugueses, né, o tinham. Ela ofereceu o manto para a imagem que não tinha, a manto era desnuda, né, uma imagem encontrada no Rio, ou tinha um manto muito simples, e ela ofereceu com as próprias joias dela, foram costuradas num manto de veludo, e depois, em 1888, ela volta a Aparecida, ela, a princesa Isabel, e oferece a coroa em miniatura de ouro para a imagem que não tinha coroa. E essa coroa foi uma réplica da coroa que estava projetada para a princesa Isabel quando ela assumisse o trono, quando Dom Pedro II passasse para a eternidade, né? E ela deixou uma carta, um bilhete para a Nossa Senhora. Escreveu no papel, isso está preservado no cofre-forte do Museu de Aparecida, declarando que oferecia essa coroa e que ela a usasse, ela, mãe de Jesus, Nossa Senhora, na eventualidade que princesa Isabel não pudesse usá-la, que não fosse rainha, imperatriz do Brasil, na verdade. Talvez antevendo as situações, né? Então, ela oferece o trono do Brasil à Nossa Senhora.
E o interessante é que uma situação semelhante, análoga, ocorre com a princesa, com a Rainha Santa Isabel, esposa de Dom Dinis, que vai ter um momento na sua história, na sua trajetória de vida, por volta de 1325, que ela vai abdicando aos bens materiais, ela constrói a Igreja do Espírito Santo, inicia-se a grande devoção do Espírito Santo, que ainda no Brasil é fortíssima, embora venha desvanecendo, que é a bandeira do divino, popularmente conhecida. Tem uma música do Ivan Lins, um cantor, compositor popular, e do Victor Martins, chamada Bandeira do Divino. É a música, talvez a música mais gravada e regravada, porque vai fundo na alma brasileira, é o Brasil profundo. Então, a Rainha Santa Isabel, viúva, ela vai, então, a Santiago de Compostela e oferece a coroa dela, coroa de rainha, ao Espírito Santo, no altar de Santiago de Compostela, que é a região ali onde teve a aparição em vida de Nossa Senhora do Pilar. Ela aparece a Santiago, ela estava viva, foi uma bilocação em termos parapsicológicos, né? E é lá que a Santa Isabel, de Portugal, faz essa oferta da sua coroa. E aqui no Brasil, a princesa Isabel, que tem o seu processo de beatificação já iniciado, é possível que ela venha a ser canonizada, fez uma oferta semelhante e começou justamente com o manto, conforme o general Lavi tão bem lembrou e apontou para nós. Muito obrigado. Muito bem, já agora, um pouco de história é muito interessante, porque também em 1646 o Dom João IV de Portugal proclamou a Nossa Senhora da Conceição Rainha de Portugal e a verdadeira soberana do país. E desde essa altura, no início da dinastia de Bragança, mais nenhum rei ou rainha puseram a coroa na sua cabeça. Era um privilégio de Nossa Senhora da Conceição. Isto foi em 1646. Não sei, a Ana diz que não, diz para nós continuarmos. Não está mais ninguém inscrito, não sei se alguém quiser ainda fazer uma intervenção. Não, era só para dizer que antes da Batalha de Guararapes, também o Fernandes Vieira escreveu ao Dom João IV depois que a Nossa Senhora tinha ido municiar os canhões. Tinha sido vista à noite uma senhora de branco a municiar os canhões e ele pôde ganhar a batalha. Logo, a Nossa Senhora tem se esforçado imenso no Brasil. Tudo bem. É muito ele, em contrapartida, pedia um título de marquês. Exatamente. É muito interessante esta devoção à Virgem Maria e a participação de Nossa Senhora nas batalhas portuguesas. Já agora, o Nuno Alves Pereira também tem a presença, diz ele, a presença de Nossa Senhora nas batalhas quer de Atoleiros, de Alves Barrote e de Valverde. E é exatamente Nuno Alves Pereira quem vai mandar construir a Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa, e é esta Nossa Senhora da Conceição, sede da Casa de Bragança, Vila Viçosa, sede da Casa de Bragança, que é a Rainha de Portugal a partir de 1646. Algo de místico também nesta associação. Sim, sim. Rui Moura, eu julgava que me tinha inscrito, peço desculpa. Eu não vi. Muito boa noite, João. É o João Palmeiro que fala. Ok, olá. Muito bem, claro. Olá, muito boa noite, João. Boa noite a todos. Já agora que estão a falar de Vila Viçosa, eu sou atualmente cavaleiro da Ordem de Nossa Senhora de Vila Viçosa, portanto, tenho muito gosto em partilhar convosco também essa minha devoção e deixar-vos aqui uma pequena história. Não foi sobre isto que eu pedi para falar, mas há uma tese por aí na Europa que diz que a verdadeira razão pela qual Dom João IV não quis usar a coroa foi porque Dom João IV teria informações que Dom Sebastião continuava vivo em França. E se Dom Sebastião voltasse, ele seria acusado de usurpação. E, para o crime de usurpação, o castigo seria a morte. Portanto, é uma história que vai e vem naquele mito sebastianista, mas que só veio a propósito de falar, porque os meus amigos estão a falar disto. Eu pedi para intervir, para, seguindo
o conselho do Rui Moura a ser muito conciso e muito claro para contribuir com 3 ações em que estou envolvido para as comemorações do bicentenário do Brasil. 2 delas na qualidade de presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, que é a entidade que agrupa os editores de jornais e revistas de Portugal, e começo já por aí. Na segunda-feira desta semana que agora terminou, nós entregámos, juntamente com as associações brasileiras de imprensa, um projeto para que os 56 jornais portugueses e brasileiros que continuam em publicação continuada desde há mais de 85 anos sejam considerados pela Unesco como memória do mundo, porque da análise dessas coleções, do acesso a essas coleções, podem compreender e verificar não só a evolução do jornalismo em língua portuguesa, como também como é que os grandes acontecimentos do século XIX e do século XX foram relatados pelos jornais portugueses e pelos jornais brasileiros, porque estes são jornais que nunca pararam a sua edição. Portanto, este é um projeto que está entregue na Unesco. Esperamos que até ao fim deste ano conheçamos a decisão da Unesco, mas ele é entregue do lado do Brasil, tendo em conta os 200 anos da independência do Brasil, do lado de Portugal, os 200 anos da primeira lei de imprensa que existiu em Portugal. E estes 2 factos têm, de alguma maneira, a ver com o segundo projeto em que eu estou envolvido, aí pessoalmente, na sequência de várias relações que tenho com a Universidade de Coimbra, e que tem a ver com o desenvolvimento a partir do Recife, no ano que vem, de uma série de conferências e de exposições sobre o facto de a maior parte dos constituintes brasileiros e a maior parte dos governantes portugueses na altura da independência terem estudado juntos em Coimbra. E como estudaram juntos em Coimbra, havia uma confiança e um conhecimento de leis que era muito próximo. E, portanto, isto terá facilitado. Isto foi um grande estudo que foi levado a cabo pela Universidade de Coimbra nos últimos anos e que agora vai ser tornado público para o ano, como vos disse, numa série de conferências no Recife, e os nossos contactos no Recife estão a tratar de as fazerem divulgar por outras regiões do Brasil. Finalmente, no próximo ano, faz 100 anos que Gago Coutinho e Sacadura Cabral atravessaram o Atlântico. Também aí estamos a preparar com uma série de entusiastas uma travessia do Atlântico em barco à vela, 3 pequenos barcos à vela que vão fazer exatamente o mesmo caminho que fizeram os 3 ou 4 aviões que o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral utilizaram para a travessia do Atlântico, e esses barcos terão todos eles os nomes dos diferentes aviões que o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral utilizaram. Portanto, este é um projeto que está em desenvolvimento, tem o apoio das câmaras municipais em Portugal, das cidades onde nasceram o Gago Coutinho, Celurico da Beira, e o Sacadura Cabral, São Brás de Alportel, no Algarve. Portanto, este é um projeto que está já em grande desenvolvimento e que eu, na próxima semana, tenho uma reunião de trabalho com quem está envolvido nisso. Portanto, muito depressa poderemos saber isso. Do lado brasileiro também, o Gabinete Português do Recife, que guarda partes dos aviões que se destruíram ao longo da viagem, também está muito envolvido neste projeto. Portanto, não vou ter aqui mais explicações por uma questão de economia de tempo. Tenho todo o gosto
de vos responder a mais perguntas. Só lembrar que a viagem aérea nunca teria acontecido se o Diário de Notícias de Lisboa não tivesse feito apelo a fundos particulares e a fundos de pessoas, subscrições públicas para comprar os aviões, e o último avião foi comprado por subscrição pública de um jornal do Recife que ainda se publica hoje. É um dos 2 jornais mais antigos em publicação contínua em língua portuguesa. Os 2 jornais são os 2 jornais do Recife. E um deles foi quem mobilizou a compra do último avião com o qual o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral terminaram a viagem e depois desceram até ao Rio de Janeiro naquilo que eles chamaram na altura em voos de exibição. Portanto, tudo isto é aquilo que estamos a fazer e é o que eu posso dizer nos poucos minutos que não queria alongar-me. Muito obrigado a todos e se há alguma pergunta, aqui estarei para vos responder. Muito obrigado, João Palmeiro. Eu não esqueço já o desafio que já fiz aqui assim há algum tempo para participar e mesmo fazer aqui uma comunicação até sobre a imprensa Portugal-Brasil, que é muito interessante. Malcolm, não sei se quer dizer algo para terminar, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Bem, gostaria de agradecer ao general Rui Moura, ao coronel Elcio Tecomandi, ao professor César Bargo, que nos ajudou tanto aqui na parte de comunicação, e a todos que participaram conosco e continuaram participando nessa jornada de 200 anos de Brasil e Portugal na história. Então, eu fico muito grato e fico à disposição para contatos e responder perguntas. O nosso e-mail está aqui no grupo e estou à disposição. Muito obrigado, Malcolm. Professor César, terminamos as nossas intervenções e podemos então desvendar um bocadinho daquilo que vai ser a tertúlia daqui a 15 dias. Estamos a terminar, esta foi a última de um ano de tertúlias quase ininterruptas. Parabéns. Bom, cabe a mim apresentar de forma diferente do que acontece nossa próxima tertúlia e a primeira do 2º ano da série. Como a primeira tertúlia de todas, que surgiu em novembro do ano passado, de uma ideia, quase que uma experiência entre o general Rui Moura, o coronel Tecomandi e eu, a primeira então tem que ser do Rui Moura, né? Então, cabe a mim um pouco falar qual é o tema que o general Rui Moura escolheu para abrir esse nosso 2º ano. O tema da tertúlia, que teremos no dia 4 de dezembro, já marquem aí, né? É Miguel Sierra e o seu Atlas Geográfico dos Rios da Prata, Paraná e Paraguai. Miguel Antônio Sierra foi um geógrafo italiano natural do Piemonte, que foi contratado por Portugal em meados do século XVIII para integrar a comissão de homens de ciência encarregada da demarcação dos limites das possessões portuguesas e espanholas na América Meridional, decorrente do Tratado de Madrid de 1750. Fez parte ele da equipe que constituiu a terceira partida de limites e cartografou a fronteira entre os territórios portugueses e espanhóis da boca do Rio da Prata até o Alto Paraguai. Foi responsável pela implantação do Marco do Jauru e elaborou um atlas geográfico onde os Rios da Prata, Paraná e Paraguai são descritos com a maior precisão pela primeira vez e que ofereceu ao rei Dom José I. Depois de concluídos os trabalhos no Brasil, Sierra regressou a Lisboa, onde integrou o corpo docente do Colégio dos Nobres, tendo sido prefeito dos estudos e proferido o discurso inaugural em 19 de março de 1766. Seguidamente, Sierra foi membro da Comissão de Reforma dos Estudos da Universidade de Coimbra, tendo elaborado os Estatutos da Faculdade de Matemática. Em 1772, claro, foi integrado ao corpo docente da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, onde ficou a reger a cadeira de Astronomia, para o que recebeu o grau de doutor. A gente vai
ter essa palestra daqui a 15 dias. Eu conto com a presença de todos. Eu preciso fazer três, na verdade, comentários finais. Primeiro ao Malcolm, muito obrigado pela tua participação. Agradeço a você e ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que é um parceiro nosso e que vai ajudar na criação dessa rede que você mencionou, que já está em andamento e que é fundamental para que a voz de pequenos comentários sábios colocados de vários lugares do mundo, não só do Brasil, de Portugal, se juntem e ganhem força naquilo que é a construção de uma base de conhecimentos mais sólida e ampla. Em segundo lugar, o José Zeraldo, do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Eu, um pouco antes da tertúlia, tentei falar com o Sérgio Williams para poder colocar o logo do Instituto, do qual também sou membro, com orgulho. E eu não vi que ele respondeu que poderia ter colocado. Então, só para acrescentar, o Instituto Histórico e Geográfico de Santos também é um dos nossos apoiadores, justamente com os outros institutos mencionados, de São Vicente, Praia Grande e, é claro, na figura do General Bergo, que está feliz da vida aqui, porque o Atlético ganhou, né? O Instituto de História e Geografia Militar do Brasil. Parabéns! Bom, e para acabar, tem que ficar o registro aqui, para que fique em vídeo, e eu vou ter que fazer questão de editar, que amanhã é o aniversário de uma pessoa muito importante, sem a qual muitos de vocês não estariam aqui, né? E que com esforço e dedicação e paixão pelo que faz, une tanto as pessoas, que é o nosso querido Elcio Rogério Sacomandi, tá? Então eu faço em meu nome um desejo de parabéns para você e que esteja conosco por muitos e muitos anos ainda, ok? E com isso a gente termina aqui. Bom domingo a todos. Obrigado, muito obrigado mesmo. Parabéns, Malcolm, parabéns a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Um grande abraço a todos aí. Parabéns a todos. Excelente reunião. Um abraço. Um grande abraço.